Olá! Agora teremos aula de Química com a professora Michele, a respeito do ponto de fusão e ebulição. Nas últimas aulas nós falamos sobre o estado físico da matéria, a sua forma, volume, arranjo, em que ela se encontra de formas diferentes, o que determina suas características, em cada um dos estados físicos que se encontram. E também falamos a respeito da mudança de estados físicos da matéria. Então agora a gente vai falar em específico a mudança do estado físico, do estado sólido para o líquido, que é o chamado ponto de fusão, e a saída do estado líquido para o gasoso, que é o chamado ponto de ebulição. Então nós vamos ver isso aí no próximo slide. Então, ponto de fusão e ebulição são características específicas da matéria. Então, metano, mercúrio, álcool, água, chumbo, ácido acético, possuem pontos de fusão e ebulição, completamente diferentes um do outro. Por quê? Isso daí é uma característica comum a cada uma dessas matérias aí, tá certo? Ninguém tem obrigatoriedade em saber o ponto de fusão e ebulição das substâncias, a não ser o da água, aí, que é o padrão da nossa medição de temperatura. Então, essa tabela, geralmente fornecida em exercícios, para que nós possamos analisar em que estado físico a matéria se encontra, se ela está no estado sólido, líquido ou gasoso. Então, é determinado uma temperatura. Vamos dar um exemplo, então. Vamos supor que a temperatura seja de 32 graus Celsius. Em que estado físico cada substância dessa se encontrará? Então, metano. Então, nós temos o ponto de fusão, menos 183. E o ponto de ebulição, menos 162. O valor 32 graus Celsius corresponde a um valor maior do que o do ponto de fusão e de ebulição fornecido. Sendo assim, isso é indicativo que o metano estaria no estado gasoso. Já o mercúrio, ele tem um ponto de fusão menos 38,8 e o de ebulição 356,6. Ou seja, o valor de 32 graus Celsius seria um valor intermediário. Então, isso significa que o mercúrio se encontra a essa temperatura, no caso de 32 graus Celsius, no estado líquido. O álcool, valor de menos 114 e o ponto de ebulição 78, significa que ela também se encontraria no estado líquido, pois o valor é um valor intermediário aí, então ela se encontraria no estado líquido. A água também, o valor 32 é um valor intermediário a esses fornecidos aí, também estaria no estado líquido. Agora o chumbo, 32 aí, ele estaria no estado sólido, é um valor bem abaixo do ponto de fusão e do ponto de ebulição. Então ele se encontraria no estado sólido. O ácido acético, no caso aí, ponto de fusão é 16,6, então quer dizer que o valor seria intermediário ao que foi fornecido, então ele também estaria no estado líquido. Então, geralmente é fornecido uma temperatura e que a gente descubra em que estados físicos essas substâncias podem se encontrar. Outra análise que geralmente nós fazemos são em gráficos. Então, nós temos o ponto de fusão e ebulição, para serem analisados quando a substância ela é pura. Então você tem aqui, o estado, o ponto de fusão é a saída do estado sólido para o estado líquido. Então é um ponto intermediário. Então mostra aqui na gravurinha ele intermediário, meio líquido e meio sólido. Então é intermediário, está em processo de transformação. Mas como é uma substância pura, então aqui está mostrando da água, que ela se mantém a 0 graus Celsius, a 0 graus Celsius constante, o ponto de fusão, é um valor único, porque é uma substância pura, então esse ponto de fusão é específico.
O ponto de ebulição da água está mostrando aqui para gente que é um processo intermediário entre o líquido e o gasoso, né, que é o ponto de ebulição, também é constante a 100 graus Celsius. Então, quando eu quero analisar se é uma substância pura, basta observar, né, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Se eles se mantiverem constantes, significa que é um gráfico que está representando uma substância pura. No caso aqui, o nosso exemplo é da água. Agora, no caso, o ponto de fusão e ebulição de misturas. Então, nós temos aí dois tipos, misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. No primeiro gráfico, que é a eutética, nós vamos ter aqui, ó, o ponto de fusão constante, mas o ponto de ebulição variando. Então, eu tenho mania de brincar assim, ó, se é eutética, ebulição é quem vai ter o processo da variação, tá? Então, né, quando a gente tem mistura, então, não vai ser mais constante, tá? E a gente vai ver se é o de fusão ou se é o de ebulição. No caso, o primeiro gráfico aí, nós temos que é o de ebulição que está variando. Já a mistura azeotrópica, quem vai variar vai ser o ponto, né, de fusão, vai ter essa variação. E quem vai se manter constante vai ser o ponto de ebulição. Então, a respeito do ponto de fusão e ebulição que nós queríamos comentar, seria a respeito das propriedades específicas, né, que é uma propriedade específica da matéria e que ela pode ser analisada tanto em tabela quanto em gráfico. Um grande beijo e até a próxima aula.